Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos dar sequência ao assunto de fotossíntese, só que agora eu vou iniciar aqui as reações de carboxilação. Tá? Então naquela primeira parte do assunto fotossíntese, né, eu comentei sobre essas reações chamadas de reações luminosas, né, ou reações comandadas por luz. Então, só para resumir, né, o que eu falei lá no assunto anterior, eu mostrei reações que aconteciam nas membranas dos tilacoides dos cloroplastos, envolvendo fotossistema 2, fotossistema 1, pigmentos como clorofila. A gente viu que tem muito mais do que isso, né? O ATP sintase, o citocromo B6F, né, tudo lá fazendo parte da sequência de transporte de elétrons, com a finalidade de converter energia luminosa em energia química, na forma de NADPH e ATP. Então isso tudo a gente viu lá na parte anterior. E é claro, essa formação de NADPH, ela envolve transporte de elétrons que saíam da água e que tinham como subproduto a produção de oxigênio atmosférico. Tá? Então isso é tão a prova de que isso aqui é um subproduto da fotossíntese, que inclusive o oxigênio atmosférico ele pode atrapalhar algumas reações da sequência que eu vou mostrar aqui, que são chamadas de reações de carboxilação, que são reações cíclicas, que atualmente também é chamado de ciclo de Calvin-Benson. E esse ciclo aqui ele envolve então a utilização dos produtos químicos que foram produzidos lá nas reações luminosas, então NADPH e ATP, para a incorporação do gás carbônico mais água e produção de açúcares. Tá? Então, o segundo ciclo, né, de reações de carboxilação, ele só funciona se o primeiro funcionar. Então ele é dependente dele, né, dessa energia química aqui. E daí essa aqui é a fase em que ocorre a produção de açúcares a partir do gás carbônico atmosférico. Tá? Então daí essa sequência de reações de carboxilação ela ocorre no estroma dos cloroplastos. Eu defini bem, né, qual é a região do estroma lá nas reações luminosas da fotossíntese, mas basicamente é aquele local em que não está dentro da parte interna das membranas dos tilacoides, que é onde existe o lume. O estroma é aquela parte mais externa que fica entre as duas camadas de membrana. Então todo aquele local ali funcionam as enzimas que comandam o ciclo de Calvin-Benson, ok? Mas eu vou detalhar, né, toda essa sequência aqui de agora em diante. Então o ciclo de Calvin-Benson ele consiste em 3 estágios, né? Então a gente vai ter aqui o estágio de carboxilação, que é onde acontece a entrada do CO2 e da água na reação química. E dessas duas moléculas aqui, elas reagem com um açúcar de 5 carbonos, que é a ribulose 1,5-bisfosfato. Tá? Então nessa fase aqui, então, como a gente está vendo, existe a entrada do CO2 que vem da atmosfera, existe a água que participa aqui na reação bioquímica, mas ela normalmente está presente já ali na região do estroma, onde acontecem essas reações. Então a água nunca vai ser problema para o funcionamento desse ciclo, porque se a planta não tiver água para essa reação bioquímica, ela já não está mais viva, tá? O CO2 sim é que a gente vai ver que é um fator limitante que pode acontecer às vezes. Então por isso que isso daqui é chamado de carboxilação ou entrada de carbono. Como produto da fase de carboxilação, existe o primeiro açúcar estável dessa fase, é um açúcar de 3 carbonos, chamado de 3-fosfoglicerato. E daí ele vai para uma fase chamada de redução, que ela é chamada de redução porque ela recebe elétrons que eram aqueles que saíram lá da água nas reações luminosas da fotossíntese. Então é nessa etapa aqui de redução que ocorre gasto de NADPH, que veio das reações luminosas, e também uma parte do ATP produzido também nas reações luminosas. Então ocorre uma sequência aqui de algumas reações químicas, em que no final delas a gente tem a produção de gliceraldeído 3-fosfato, que é também chamado de triose fosfato. São mais de um tipo, tá, de trioses fosfatadas, né, de açúcar de 3 carbono contendo fosfato, que são produzidos aqui. Entre eles, né, na fase final a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato, que pode seguir a sequência de regeneração, onde ocorre mais uma vez o gasto de ATP no final aqui,
e aí regenera a ribulose 1,5-bisfosfato para novamente dar a entrada do CO2, tá? Então manter o ciclo funcionando. A cada 3 moléculas de CO2 que entram no ciclo, sai uma molécula de triose fosfato para a síntese de sacarose no citoplasma das células, ou citossol, né? Pode ser chamado também, e em seguida ser transportado via floema para o crescimento das plantas, né? Por exemplo, formação de raízes, formação de novos ramos, formação de novas folhas, frutos, tá? E por aí vai. Ou então, essas triose fosfato elas podem ser utilizadas para formação ou acúmulo de amido nos próprios cloroplastos, que é um tipo de reserva temporária, que se acumula durante o dia e que pode ser utilizada durante a noite. Mas aí eu vou detalhar como é que acontecem essas reações bioquímicas aí. Ok? Então, basicamente, o ciclo de Calvin-Benson tem esses 3 estágios aqui, que aparentemente são simples, mas deram bastante trabalho para ser elucidado. Tá? Então, esse daqui é o tipo de equipamento que os pesquisadores utilizaram. Não foi apenas Calvin e Benson que desvendaram esse ciclo. Na verdade, durante muito tempo esse ciclo passou a ser chamado apenas de ciclo de Calvin, porque Calvin era o chefe do laboratório e foi ele que de certa forma descartou Benson da importância dele na elucidação de todas as reações bioquímicas, mas Benson era especialista em metabolismo de carboidratos, então foi ele teve uma contribuição muito importante na parte intelectual de desvendar todas as reações que acontecem ali. E teve uma outra pessoa que foi muito importante também, que é chamada de Bachan, em que ele ajudou muito a elaborar os experimentos que foram conduzidos, né, que foram vários, né, passaram mais de uma década para entender toda essa sequência aqui, mas que ele preferiu não ter o nome dele colocado no ciclo, né, provavelmente eles tinham algum problema pessoal lá, né, inclusive a própria atitude de Calvin, né, de ter descartado a importância de Benson, demonstra que eles tinham algum problema de ego lá, né? Como a gente mora no Brasil e a gente não conhece nenhum pesquisador que tem problema de ego nos nossos laboratórios e nas nossas universidades, a gente não sabe muito bem como é que é isso, tá? Mas eles tinham esse problema lá, isso na Universidade da Califórnia, onde eles desvendaram esse ciclo, né? Então esse daqui é do tipo de equipamento que eles utilizaram para a identificação da formação de produtos na fotossíntese. Vocês observam aqui que tinha um frasco aqui contendo vidro, tá? Que esse frasco aqui ele é chamado, ou foi apelidado de pirulito, porque lembra realmente, onde eles faziam cultivo de algas unicelulares. Não dava para fazer isso daqui com plantas, tá? Então eles tinham que utilizar realmente algas naquele tempo para desvendar a sequência de formação de produtos da fotossíntese. Esse frasco contendo essas algas, ele era iluminado, né? Então vocês veem que tem lâmpadas dos dois lados e tem vidros bem grossos aqui para absorver o calor, tá? Porque essas lâmpadas não são de LED, não existia lâmpada de LED naquele tempo. Então, além de iluminar, eles tinham que também retirar o calor, né? Evitar que aquecesse muito essa solução aqui contendo as algas. E daí, né, tinha um local de entrada de CO2, outro local para saída, né, renovação do ar. Eles deixavam essas algas sendo cultivadas durante um determinado intervalo de tempo e depois eles iam injetando CO2 contendo carbono radioativo, tá, carbono 14 aqui, e mediam intervalos de tempo com um cronômetro analógico, ok? Que é esse que está aqui embaixo à esquerda. Não tinha cronômetro digital, né, para eles fazerem isso também nessa época. Isso aqui foi feito nos anos 50 até início dos anos 60. Né? Então foram vários experimentos, né? Demorou muito até entender toda a sequência de reações do ciclo de Calvin-Benson. E sempre que eles aplicavam carbono radioativo, depois eles coletavam em um determinado intervalo de tempo uma amostra de algas, colocavam em um frasco com etanol fervente ou um outro tipo de álcool fervente, e depois iam identificando a sequência de formação de produtos. Vou mostrar aqui uma animação para a gente ver como é que eles fizeram essa sequência de determinação. Bom, então como é que eles foram fazendo para elucidar, né, essas reações cíclicas? Então, como eu falei, né, o experimento foi apelidado de
experimento de pirulito, né, porque eu utilizava esse frasco aqui para o cultivo das algas, em que, né, vê que tem aqui um local para a entrada do CO2 do ar ambiente, para que as algas fizessem fotossíntese, e tem um outro local para a saída do ar, né, depois que elas vão fazendo fotossíntese, que elas vão consumindo o CO2 e liberando o O2, tá? Então tem que haver essa circulação aqui. E tem um outro compartimento para a injeção do CO2 contendo carbono 14, né? Ou seja, carbono radioativo, para eles poderem ir identificando a sequência de formação de produtos. Então, a partir do momento que eles iam injetando, eles marcavam intervalos de tempo diferentes e daí eles coletavam a amostra dessas algas em álcool fervente para que, a partir do momento em que elas caíssem nesse frasco contendo álcool fervente, ocorresse a paralisação das reações bioquímicas e também a morte das algas, tá? Então, chegou ali, elas não vão mais fazer nenhuma reação metabólica da fotossíntese. Então, daí eles poderiam ir medindo em intervalos de tempo diferente a sequência de formação de produtos lá da fotossíntese. Então, depois, eles retiravam uma amostra dessa solução aqui, em que as algas caíram no álcool fervente, e utilizaram uma técnica chamada de cromatografia em papel de 2 dimensões, em que o princípio dessa técnica consiste na separação de produtos químicos de acordo com a capacidade que eles têm de se movimentar numa folha de papel. Tá? Então eles utilizam um solvente para carregar esses compostos de acordo com características químicas deles, eles vão ocupar posições diferentes. E para a técnica ser mais precisa, eles fizeram isso em 2 dimensões. Tá? Então utilizaram um solvente, verificaram que ocorreu uma separação dos compostos, deixaram o papel secar, depois utilizaram um outro solvente para separar novamente na 2ª dimensão. E daí eles conseguem separar bem alguns compostos químicos, né? Então, basicamente, os produtos lá da fotossíntese estavam sendo separados aí, inclusive os produtos contendo o carbono radioativo. Mas como é que eles vão saber, né? Como é que eles vão identificar quais os produtos de carbono radioativo aí? Então aí eles utilizaram um filme contendo o mesmo filme de papel de raio-x, né, para revelar raio-x, verificaram apenas os pontos onde tinham compostos radioativos e ia identificando esse, né, comparando com padrões. Então, por exemplo, em intervalos aqui de 5, 30 e 15 segundos, eles iam identificando a sequência de formação de produtos. Aliás, 5, 15 e 30 segundos, né, iam identificando a sequência de formação de produtos aqui. Então aí eles poderiam saber quais os produtos iam se formando apenas nos intervalos de tempo que se adicionou o carbono radioativo, e daí foram elucidando as 3 fases do ciclo, né? Carboxilação, redução e regeneração. Bom, então daí, né, baseado na identificação dos produtos, eles iam comparando, né, porque a técnica de cromatografia em 2 dimensões, além de permitir separar produtos diferentes, ela pode quantificar também, de acordo com o tamanho da mancha. Então eles já viram aqui que, por exemplo, com 5 segundos de exposição das algas clorela ao carbono 14, eles observaram como primeiro produto formado ali, porque a mancha é mais escura, se destaca mais, o PGA, que é o 3-fosfoglicerato. Okay? O primeiro açúcar de 3 carbonos, o primeiro produto estável da fotossíntese que eu acabei de comentar sobre ele. E daí, né, vinha aqui com 30 segundos quais os que eram formados. Então isso daqui é o primeiro estágio, né, identificar os produtos. O que dá trabalho depois, né, muito mais trabalho, além de toda aquela sequência experimental, né, que a gente viu aqui, é identificar e montar todo o quebra-cabeça da reação do ciclo. Então por isso que demorou muitos anos, tá? Eles iam identificando os produtos formados, mas eles tinham que entender toda a sequência de reações químicas que iam acontecendo ali, inclusive onde ocorria a entrada do ATP, do NADPH, que eles já sabiam que vinham das reações luminosas da fotossíntese, a combinação daqueles diversos produtos químicos. Então vocês observam que a fase de regeneração ela é bem complexa, né, de entender todas as reações químicas. Existem aqui diversas reações enzimáticas, cada numeração dessa é uma reação enzimática diferente. Do início eles também quebraram muita cabeça tentando entender por que o primeiro produto estável era o 3-fosfoglicerato, um açúcar de 3 carbonos, porque
Durante muito tempo se imaginou que seria um açúcar de 2 carbonos, né, a combinação logo de 2 moléculas de CO2. Só depois foi que eles viram que esse açúcar de 3 carbonos se combinava com um de 5, produzia um produto, um açúcar de 6 carbonos extremamente instável, por isso que eles nunca conseguiam detectar no radiograma, e o primeiro a ser detectado era um açúcar de 3 carbonos. Tá aí. Daí, né, durante uma década eles tentaram desvendar reação por reação e como é que elas se combinaram, né? Muita gente participou desse trabalho, mas apenas Calvin ganhou o prêmio Nobel, porque era o dono, né, o chefe do laboratório. Mas vamos adiante, né? Então, atualmente, como eu falei, já existem, o ciclo é chamado de Calvin-Benson, porque entende a importância de Benson durante o desvendamento desse ciclo. Então eu vou mostrar aqui em detalhe como funciona esse ciclo. É claro que eu não tenho interesse de comentar todas as reações bioquímicas deles, até porque vocês encontram essa sequência no livro. Eu quero só mostrar a sequência que o carbono percorre a partir do momento em que ele entra no ciclo. Então eu vou dividir aqui a parte de cima dessa figura, né, nas reações de carboxilação e de redução, e depois eu vou comentar sobre as reações da fase de regeneração. Tá, então vamos lá. Na primeira parte, né, na fase de carboxilação e redução, o que é que acontece? Você vê que todas essas equações aqui estão balanceadas. Então, para cada 3 moléculas de ribulose e um 5-bisfosfato que entra no ciclo, mais 3 moléculas de CO2 e mais 3 moléculas de água, ocorre a produção do primeiro produto estável, que é o 3-fosfoglicerato, né, o PGA lá que eles detectaram logo no início lá. Como eu comentei, né, ocorre a produção de um composto altamente instável que se quebra, né, um composto de 6 carbonos altamente instável que se quebra, formando 2 de 3 carbonos. Essa reação 1.1 ela é catalisada por uma enzima chamada de ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase, que não vale a pena, né, ninguém merece ficar falando esse nome todo o tempo, porque ela é uma das enzimas mais abundantes, provavelmente a proteína mais abundante da natureza, porque ela está envolvida em todas as reações de carboxilação em plantas, algas, cianobactérias e então, diversos indivíduos que fazem fotossíntese. Ela só não é responsável pela incorporação de CO2 em bactérias, aliás, sulfurosas, mas no resto, todos os indivíduos que fazem fotossíntese utilizam a ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase para incorporação de CO2. Então, o nome dela é abreviado para rubisco, tá? E aí eu vou, de agora em diante, eu vou chamar ela apenas de rubisco. Então, depois da fase 1, então vem aqui 2 reações enzimáticas, em que no final, né, ocorre a produção de triose fosfato, lá que eu falei, que entra na fase de regeneração, né? Mais um açúcar de 3 carbonos, só que ele também é modificado em relação ao 3-PGA. Isso aqui é o gliceraldeído 3-fosfato, tá? No final aqui da fase de regeneração. Então observem, na fase de regeneração a utilização do ATP e do NADPH já balanceado aqui também na quantidade que entra para cada uma dessas fases. Então, para cada 3 moléculas de ribulose 1,5-bisfosfato e 3 moléculas de CO2, a gente tem a formação de 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato ou triose fosfato ao final da fase de redução. E da fase de redução, então, a gente vem para a fase de regeneração, que é onde a coisa fica mais complicada. Tá, então, observem que das 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, aliás, formados, a gente tem 5 delas entrando na fase de regeneração. Então, se a gente pegar a sequência de carbono aqui em cada uma delas, a gente entende como é que estão funcionando essas reações aqui. Mas, como eu falei, eu não tenho interesse de detalhar tudo isso. Mas vamos só colocar aqui alguns exemplos. Então, nessa reação 1.4, o que é que está acontecendo? A entrada de 2 moléculas de 3 carbonos, e aí elas se modificam aqui, né? E depois elas vão se combinando com outras. Então, depois disso, na reação 1.5, ela pega essa molécula aqui já contendo 3 carbonos que foi modificada, combina ela com mais uma que vem lá de cima, e aí eu produzo uma molécula de 6 carbonos, tá? Então a gente pode contar aqui, isso vai dar 6 carbonos. Em seguida, tá? Sai um grupo fosfato, e aí depois ela se combina com mais uma molécula de 3 carbonos, só que o produto aqui é uma de 5 e uma de 4 carbonos.
ou seja, 6 carbonos mais 3 dá 9, então continuo tendo 9 carbonos aqui, só que numa molécula de 5 e outra de 4. E depois a gente segue, tá? Outras reações aqui, então, outras combinações que ocorrem juntamente com essa de 4 aqui, a formação de moléculas de 7 carbonos. E no final de toda essa fase de regeneração aqui, a gente tem a formação de 3 moléculas de 5 carbonos, que são modificadas mais uma vez aqui. E no final de tudo, né, a gente tem essas 3 aqui que voltam para a fase de que entram, né, sobem lá para a fase de carboxilação. Estou falando sobe, né, de acordo com o nosso mapa bioquímico aqui. Mas de todas as 5 que entraram, né, então entrou 5 carbonos, 5 vezes 3 dá 15 e continua saindo 15 carbonos. E eu mostrei que na fase de regeneração eram 6 moléculas de 3-PGA, né, ou aliás de gliceraldeído 3-fosfato, que entravam na fase de redução. Só que uma delas, que é essa que está em destaque aqui em laranja, ela não faz parte, ela não segue a sequência da fase de regeneração. Ela sai dos cloroplastos, ela vai sair lá do estroma e vai ser utilizada para a síntese de açúcares, que é exatamente o produto da fotossíntese. Né? O que interessa mesmo para a planta é manter o ciclo funcionando para que essas moléculas orgânicas contendo 3 carbonos vão saindo para a produção de açúcares, né? Que é o produto final ali da fotossíntese. Então observem que para cada 3 CO2 que entra, vai sair uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, ok? E aí isso daqui, né, é o produto mesmo ali da fotossíntese. Bom, isso aqui é a estrutura em 3 dimensões da Rubisco, tá? Só para a gente entender uma coisa, tá? Eu não interessa muito da nossa disciplina entender toda essa estrutura em 3 dimensões, mas eu só quero comentar de que a Rubisco ela é formada por 8 subunidades maiores, que dá para ver mais ou menos aqui nesse esquema em 3 dimensões, sendo que algumas estão por trás, tá, dessa visão aqui em 3 dimensões também, ou seja, não é uma visão em 3 dimensões muito exata, mas existem também 8 subunidades menores. As subunidades maiores são formadas, são codificadas por genes dos próprios cloroplastos, e as subunidades menores por genes que estão nos núcleos das células. Então, como eu falei que o cloroplasto tem origem endossimbiótica, isso significa que ele tinha o seu próprio material genético, mas durante a evolução, parte dos genes foram migrando para o núcleo das células. Então, por isso que tem algumas subunidades da própria enzima que inicia o processo de reações do ciclo de Calvin-Benson, que é formada por genes que estão lá no núcleo, e outra que é formada por genes da própria organela, né? No caso aí do próprio cloroplasto. Então, isso precisa ser coordenado, né, entre eles, por isso que o processo é bem mais complexo de ser regulado. Então, por exemplo, na presença de luz, o núcleo começa a sintetizar as unidades menores e depois transporta elas até chegar nos cloroplastos, e enquanto isso o próprio cloroplasto vai produzindo as unidades maiores e depois ocorre a montagem de toda essa estrutura. Então a própria luz, né, o próprio ambiente luminoso, se uma planta está aclimatada num ambiente muito sombreado, ela vai produzir essa enzima em quantidade menor. Se ela foi aclimatada num ambiente mais ensolarado, ela vai produzir essa enzima também em quantidade maior. Tá? Então esse processo ele precisa ser coordenado, precisa ser muito bem regulado durante a formação. E é claro, como eu comentei, se tem origem, se com o tempo parte dos genes dos cloroplastos passaram a migrar para o núcleo, isso não ocorreu de forma homogênea para todas as espécies vegetais. Então algumas delas têm incorporou maior material genético dos plastídeos, né, que formam os cloroplastos, e outras incorporaram uma quantidade menor. Por isso que não tem como a gente retirar o cloroplasto de uma espécie, inserir em outra e ele continuar funcionando, né, como deveria, né, fazendo todo o seu processo metabólico normal. Bom, mas vamos adiante, tá? A Rubisco, ela só é ativada durante o dia. Durante a noite ela permanece em um estágio inativo. Então, como é que ocorre o processo de ativação da Rubisco? Tá? Então eu estou mostrando aqui essa letrinha E com NH3, que é em um determinado resíduo de aminoácido da enzima, que durante a noite ela se liga a um açúcar fosfatado, tá? Que é o que está mostrando aqui, esse SUGP,
e então ela dessa forma aqui ela é inativa. Para ela ficar ativa, ela precisa ser ativada por uma outra enzima chamada de rubisco ativase, que utiliza ATP durante esse processo aqui, e ela faz então a remoção do açúcar fosfatado, e depois vão ocorrendo algumas outras modificações na enzima. Então, como eu já comentei, né, que ela está presente no estroma dos cloroplastos, então a sequência é o seguinte: vão saindo íons H+, da rubisco, então ela está aqui, enzima NH3, aí ela fica enzima NH2, depois sai mais um H+, e fica, tá, enzima NH. E depois entra CO2, que não entra no sítio catalítico da enzima, aí ela fica nesse formato aqui. Por que está saindo esses íons H+, tá? Saem para que a enzima vá para a sua forma ativa. Mas por que eles saem, né, do estroma dos cloroplastos? Quando acontecem as reações luminosas, o que é que a gente viu lá? Que íons H+ iam saindo do estroma e iam entrando no lume dos tilacoides. Ou seja, o próprio ambiente mais alcalino do estroma que vai ocorrendo durante o dia, durante as reações luminosas, favorece essa saída de íons H+. E favorece também a ligação da enzima com magnésio, que tem cargas positivas. Porque a partir do momento em que os íons H+ vão saindo tanto da rubisco quanto do estroma, para ocorrer equilíbrio de cargas, né, vai diminuindo muitas cargas positivas ali. Então, para ter um certo equilíbrio de cargas elétricas, entra íons magnésio naquele local, né, provavelmente a favor do gradiente de potencial eletroquímico, e aí ele se liga na molécula da rubisco, que já está ligada a um átomo de CO2, e nesse ponto aqui, a partir desse momento que ela está ligada a magnésio, ela passa a ter atividade catalítica. Então ela pode já começar a incorporar CO2, ocorre também incorporação de O2, por isso que ela é chamada de carboxilase e oxigenase, mas mais adiante eu vou comentar em detalhe o que é que acontece quando entra O2 ao invés de CO2, tá? Na reação catalítica. Mas ela, digamos assim, ela tem uma certa dificuldade de reconhecer entre o CO2 e o O2 para fazer o seu processo metabólico. Mas a partir do momento que ela está nesse estágio aqui, ela exerce a sua função catalítica. E ela só fica dessa forma durante o dia, quando tem luz, tá? Tanto para a saída do H+, para a entrada do magnésio, como a própria rubisco ativase, aliás, ela só é ativada na presença de luz também, né? Então, antigamente a gente aprendia que existiam reações claras e reações escuras da fotossíntese. Isso daqui é um exemplo de que não tem mais como a gente atualmente chamar de reações escuras, porque a própria enzima que inicia o ciclo de Calvin-Benson, ela depende de luz para ser ativada. E um outro processo de ativação é o que envolve esse sistema aqui, chamado de sistema ferridoxina-tioredoxina, que ele envolve duas enzimas reguladoras para algumas enzimas que participam do ciclo de Calvin-Benson, em que no escuro elas estão na forma inativa e na presença de luz elas ficam na forma ativa, porque elas ficam reduzidas na presença de luz. Então, como é que ocorre essa regulação aqui? Tá? Vem ferridoxina reduzida. De onde é que vem essa ferridoxina reduzida? Podem voltar depois lá nas reações luminosas da fotossíntese, que ocorre doação de elétrons do fotossistema 1 para uma enzima móvel que eu falei, que fica no estroma, chamada de ferridoxina, que depois doa esses elétrons para o NADP+, produzindo NADPH. Mas pode ser que ao invés delas doarem esses elétrons para o NADP+, elas doem esse elétron para esse sistema, em que envolve uma enzima que recebe, né, o elétron aqui, e depois ela reduz uma outra enzima, tá? Então por isso que é chamado de sistema ferridoxina-tioredoxina. Essa daqui é a ferridoxina-tioredoxina redutase, e depois a gente tem a tioredoxina mesmo, em que a partir do momento em que ela está reduzida, ou seja, recebeu elétrons que estavam vindo ali inicialmente da ferridoxina, ela reduz algumas enzimas que participam do ciclo de Calvin-Benson. E aí essas enzimas, quando estão reduzidas, elas podem exercer o seu processo metabólico. Então elas pegam o substrato e convertem em produtos. Ok? Então a gente já viu lá, né, em detalhe o ciclo de Calvin-Benson, então é mais ou menos isso
que elas vão fazendo. Então, mais um exemplo aqui de enzimas que só estão funcionais na presença de luz. Tá? Então, a gente não, né, como eu comentei, a gente não tem mais como chamar de reações claras e reações escuras da fotossíntese. O próprio Calvin e sua equipe chamavam de reações escuras, porque eles não entendiam naquela época que elas dependiam de luz. Mas com o tempo, né, se foi verificando que diversas das enzimas que participam do ciclo só são reguladas na presença de luz. O que é uma coisa lógica também, né, porque só adianta a planta fazer as reações bioquímicas da fotossíntese, ou seja, as reações de carboxilação que eu estou comentando aqui, se ela ao mesmo tempo estiver fazendo as reações luminosas, né, aliás, da fotossíntese. Bom, e durante a noite, no período escuro, a enzima volta a ficar na forma oxidada, que é essa daqui, né, algumas enzimas lá do ciclo de Calvin-Benson, que ocorre uma entrada de oxigênio e produção de água que não se compreende bem como é que isso funciona, tá? Mas se sabe que acontece dessa forma, né? Elas voltam a ficar na forma oxidada porque elas perdem elétrons para o oxigênio e produzem água, tá? Bom, então eu coloquei aqui em detalhe o ciclo de Calvin-Benson, aliás, né, mostrando essas 5 enzimas que são reguladas apenas na presença de luz. Então está aqui a rubisco. A gente tem aqui uma das enzimas da fase de redução chamada de NADP, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que é a que produz o 3-fosfoglicerato aqui. A gente tem mais 3 enzimas da fase de regeneração que são reguladas. As que estão em azul aqui, elas são reguladas pelo sistema ferridoxina-tiorredoxina. E a rubisco, eu falei que ela é regulada de uma forma especial, né, envolvendo a rubisco ativase, envolvendo a saída de H+, e a entrada de magnésio no processo. Então, só para a gente comprovar, né, isso daqui só vai funcionar mesmo na presença de luz, porque elas só são reguladas quando tem luz. As enzimas aqui, deixa eu só voltar um pouco. A NADP, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, e a fosforibulocinase, essas duas aqui, elas têm uma outra forma de regulação na presença de luz, que é o seguinte: quando tem luz, isso aqui é um esquema mostrando como é que essas enzimas ficam lá, tá? Então, o que está em cima aqui é a fosforibulocinase, que seria essa estrutura aqui mais ou menos. Então, isso aqui é o formato ativo dela, e essa daqui é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então, ela tem essa estrutura aqui contendo 4 sítios catalíticos, né, em que ela está na formativa. Mas no escuro, o que é que acontece? Elas se ligam a uma outra proteína chamada de CP12, que forma uma estrutura de ligação ali entre elas, né, que mantém elas na forma inibida, né? Então ela não funciona na presença na escuridão por causa disso, que além delas estarem no formato oxidado, né, através do sistema de ferridoxina-tiorredoxina, elas estão na forma oxidada, então elas não catalisam reações e ainda assim elas ficam ligadas. Ou as próprias gliceraldeído 3-fosfato desidrogenadas, elas podem ficar ligadas entre si com a proteína CP12 também, e aí elas ficam, né, nessa forma altamente inibida durante o período de escuro. Então elas envolvem o sistema tiorredoxina-ferridoxina e envolve essa ligação entre si. E daqui eu destaquei elas duas, né, só para a gente entender que além da presença do sistema ferridoxina-tiorredoxina, elas ainda são altamente inibidas no escuro por causa desse processo de ligação. Ok? Então, para mostrar que realmente o ciclo ele precisa ser paralisado durante a noite. Não adianta manter essa circulação de metabólitos porque não está chegando ATP nem NADPH das reações luminosas da fotossíntese. Então, as próprias plantas, né, os cloroplastos, eles regulam esse processo de forma bem intensa. Bom, então a gente fica por aqui, né, nesse início do assunto de reações de carboxilação da fotossíntese. Na sequência, eu vou comentar alguns outros aspectos, né, bem interessantes ligados a essas reações. Muito obrigado pela atenção.